Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Como vocês sabem, eu sou Daniel Nigri. Quarta-feira a gente faz um vídeo sem enrolação sobre alguma ação da Bolsa e a semana atual eu escolhi essa pergunta aqui que chegou para mim da Vivi Lima 12, né? Se eu acho que a RRRP3 é uma ação promissora. Então vamos falar um pouquinho desse mercado das empresas de petróleo minor, né, as pequenas empresas de petróleo, e vamos ver por que a 3R não conseguiu ainda bons resultados de crescimento, assim como já aconteceu com a PetroRio e a PetroRecôncavo. Então logo depois da vinheta a gente já começa, curta o vídeo, se inscrevam no canal e a gente já começa. Bom, pessoal, eu vou deixar claro aqui uma coisa que é importante, que eu gosto da 3R, tá? A gente vai acabar falando pontos negativos da empresa para a gente mostrar por que ela ainda não subiu, mas eu considero uma empresa promissora. Eu acredito que seja uma boa empresa e depende de algumas questões que a gente vai falar no vídeo. Então não confundam, tá? O meu lado trazendo muitos pontos negativos com não gostar da empresa. Tá? Então, vamos começar aqui a falar sobre a empresa em si. A empresa, tá, a 3R Petróleo, ela abriu capital há pouco tempo na Bolsa, uns 2 ou 3 anos, e ela quis fazer uma estratégia muito parecida com a PetroRio. Então, o que a PetroRio fez? A PetroRio, ela comprava campos maduros e ainda compra até hoje, se bem que agora ela já está tentando aí perfurar alguns campos, mas campos maduros, ou seja, campos que já têm produção, campos que já têm geração de caixa e que não interessa tanto principalmente para a Petrobras. Então a Petrobras ela faz a venda de campos que estão hoje com produção de 15, 20 mil barris por dia, porque os campos novos da Petrobras têm 150 mil, 200 mil, até 250 mil barris por dia, então a Petrobras não se interessa por esses campos, que depois que vai diminuindo a quantidade de produção, eles vão ficando ali largados e aí eles precisariam de muito investimento. Já para essas empresas pequenas, como a PetroRecôncavo, a PetroRio, a 3R, elas acabam trabalhando com clusters e 20 mil barris, 15 mil barris, 10 mil barris para essas empresas, aumenta de forma considerável a produção delas. Então a primeira coisa que é importante vocês entenderem é o seguinte, essa aqui é a produção da 3R por ativo, chegando até 42 mil barris, só que isso depois que tiver o closing de todas as operações. O closing é o fechamento. Por enquanto, ela ainda não conseguiu fechar todas as operações porque é um processo muitíssimo burocrático. Tá? Eu lembro que na PetroRio, que eu acompanho mais de perto, o campo de Frade demorou mais de 15 meses para fechar, desde o anúncio até a conclusão, porque a ANP ela é chata, porque a empresa vai acabar pegando um ativo que é da Petrobras. Então isso demora e demora muito. Então o que acontece? A produção da 3R vai chegar a 42 mil barris inicialmente. Só que hoje ela tem uma produção muitíssimo menor, que é uma produção de 8 mil ou 12 mil barris. Isso aqui vai ficar mais fácil aqui. Ó. Segundo trimestre de 2022, 12.245 barris. Tá sendo 4.400 aqui de gás, 8.500 de óleo. Tá? A produção total aqui vocês vão ver que é 13 mil barris por dia, mas ela não tem 100% de todos os campos, por isso que dá esse 12.200 ali embaixo. Então ela ainda tem muita coisa para fechar. Só que quando ela fecha essas aquisições, ela acaba tendo que pagar também, então ela cria uma dívida. Hoje ela tem uma gestão de caixa muito boa, que é caixa líquido, mas quando ela tiver que pagar, principalmente Polo Potiguar, que é mais caro, ela vai acabar ficando com uma dívida que pode ser muito grande. Aí a gente vai passar, né, que esse é o ponto inicial dela. O que ela faz? Ela vai vender petróleo. Só que existem várias formas de você extrair petróleo. Eu vou aqui dividir de forma muito simplificada em duas formas. Você tem em águas e você tem em terra. A PetroRio, ela se especializou em polos dentro da água, tá? Águas rasas e águas profundas, e até água pré-sal.
A 3R, ela não tem especialização nenhuma. Então, quando a gente vai para aquele total lá que a gente mostrou, né, de resultado dela, de todos aqueles campos, tem vários tipos diferentes. Só que, por enquanto, todos esses polos aqui que ela tem, polo Macau, polo Pescada Arabaiana, polo Rio Ventura, polo Areia Branca, são polos de terra. Ou seja, o que a gente no mercado chama de onshore. Tá? Então ela extrai da terra, o que é uma extração muito mais fácil. Se você remontar na história do petróleo, você vai ver que o Rockefeller, por exemplo, que foi o primeiro grande produtor de petróleo lá nos Estados Unidos, ele extraía em terra. Né? Só depois foram descobrir que existia petróleo também em água, e principalmente em águas profundas, e depois no pré-sal e coisas do gênero. Então, é muito mais barato você extrair em terra, e esse é a extração da 3R. Só que a 3R, ela não vai ficar apenas nessa questão de terra. Ela tem alguns campos que vão ser em águas profundas. Então aqui entra um novo risco. Né? Então a gente tem aqui, qual é o risco? Né? Quando é peroá e papa-terra, ela vai precisar fazer extração offshore e ela não tem essa experiência, ela não tem essa expertise que a PetroRio, por exemplo, já tem. Tá? Então esse é um outro ponto que me chama atenção. Até que ponto ela vai conseguir trabalhar com isso? Tá? Terceiro ponto que eu não gosto tanto da 3R em relação à PetroRio. A PetroRio, todo o petróleo que ela extrai, que ela explora, ela acaba vendendo para o exterior via leilão. A 3R não. Ela acaba vendendo esse extraído em terra para a própria Petrobras, principalmente, ou para outras empresas, mas sempre aqui no Brasil. E aí, quando você vende no Brasil, você tem que pagar ICMS. Então você tem uma diferença grande da receita bruta para a receita líquida. Quando você exporta, você não tem esse problema. Tá? Então, olha só aqui as diferenças que existem. Tá? Aqui a receita bruta de óleo, por exemplo, da 3R, tá? 31 de março, 448 milhões, chegando em 347. Esse número aqui é 101 milhões, deduções de receitas, é principalmente impostos. Tá? Então vamos imaginar aqui alguma coisa em torno de 22%, 23%, eu nem quero fazer o cálculo, só vejam que é um valor expressivo. Quando a gente vai aqui para PetroRio, você vai ver que Manati é um campo de gás que sim vai para a Petrobras, então você tem a dedução. Né? E que também é ali, perto de 20%. Enquanto isso, os outros, Polvo, Tubarão Martelo e Frade, você não tem dedução, a receita bruta é igual a receita líquida. E aí a gente entra no grande problema. Né? Petróleo, você não escolhe o preço que você vai vender. Você não pode falar assim, eu vou vender um pouco mais caro já que tem ICMS. Não é assim. Né? O petróleo precisa ser definido no mercado internacional. Então a 3R ela já sai 20% abaixo, por exemplo, da PetroRio, porque ela vende no Brasil e ela tem ICMS. É claro que os campos offshore dela, Peroá, Papa-Terra, ela vai tentar jogar para fora. Mas o custo de extração desses campos vai ser muito maior. Os investimentos nesses campos são muito maiores. Hoje ela está trabalhando com campos que o investimento é ali entre 1 e 20 milhões. Ela vai passar para campos que o investimento talvez vai ser de 50 a 500 milhões. Então são questões diferentes. Tá? São visões, são expertises diferentes. E eu não sei como a 3R vai trabalhar isso tudo. E aí a gente ainda tem essa questão da receita bruta e receita líquida. Agora, eu vou mostrar uma questão aqui que é muito importante e que também traz o resultado muito para baixo da 3R, que é a posição de hedge. Né? Como ela é uma empresa muito pequena, não dá nem para falar que o controlador está errado de fazer o hedge, de fazer a proteção da empresa. Né? Então, o que ela tem aqui? Ela tem posição de hedge até o terceiro trimestre de 2023. Você vê, segundo trimestre de 2022, terceiro trimestre, quarto trimestre de 2022, aqui nesses preços aqui de barril de petróleo, 65 dólares, 68, 70 dólares, 69, 68, 66. Tá? E depois em 2023 já tem posições menores aqui um pouco. Tá?
Ela tem alguns NDF, que são Non-Deliverable Forward, tá? Que é uma forma de proteção, e tem uma outra forma de proteção também de barril de petróleo. Agora, por que eu estou falando isso? Porque ela, no PowerPoint aqui na apresentação, ela vai mostrar que ela teve um crescimento maravilhoso aqui de receita, olha só, receita saiu de 250 para 375 milhões, EBITDA saiu de 83 milhões para 199 milhões. Por que essa empresa não sobe, meu Deus? Né? Porque quando a gente vai aqui no release da companhia, a gente vê que o resultado financeiro líquido da companhia encerrou o primeiro trimestre negativo em 433 milhões, sendo que 252 milhões foram despesas ligadas a instrumentos derivativos de hedge. Aí a empresa, de forma assim, né? Eu não quero usar uma palavra forte, mas de forma até chata com o investidor, ela chega e fala que só 81 milhões, por exemplo, são caixa, tem efeito caixa. Nessa questão dos derivativos do hedge do Brent de 81 milhões. Mas aí eu penso com vocês, tá? A receita foi muito grande porque o preço do barril do petróleo foi a 130 dólares com a guerra. Né, começou a 90 e foi a 130, a média foi 108 ou 110, já saiu ali no release da PetroRio, né, e continuou no segundo trimestre. O resultado da 3R vai sair agora, até eu acho que é hoje à noite, dia 10 de junho à noite. Então, pensa bem, se todos aqueles barris que ela tem proteção, e no quarto trimestre essa proteção é enorme, vocês viram que é 612 mil barris. Se todos esses barris eles virarem, tá, realmente efeito caixa, é porque o preço do barril ficou alto. Então ela vai ter uma receita e um EBITDA alto, em compensação ela vai compensar lá embaixo jogando para baixo. Se o preço do barril cair, realmente isso não vai ser efeito caixa, só que a receita e o EBITDA dela vai cair. Então vai virar caixa de qualquer forma, ou vai virar via hedge, ou vai virar reduzindo a receita e EBITDA. Então, o que aconteceu? Né? Enquanto a PetroRio surfou essa alta do petróleo, sem fazer hedge, alguns podem dizer assim, mas isso é errado, podia dar problema, etc. Ok, podia dar, mas não deu, então ela surfou isso bem. Pode ser que dê problema no futuro? Pode. Mas ela hoje tem uma posição confortável de caixa, ela acha que ela não precisa fazer hedge. Na hora que cair, vai cair o resultado dela como um todo. O da 3R não, o da 3R está protegido em 60 e poucos dólares. Então, a 3R só começa a ganhar se cair abaixo de 60 e poucos dólares. Tá? E isso traz muito problema para a empresa. Então você vai ver aqui 1.692.000 barris a um preço médio de 68,7 por barril e 428 mil barris é um zero cost collar, ou seja, você vende aqui uma put a 50, você compra uma put a 53 dólares e vende uma call a 71 dólares. Então tudo que ultrapassa 71 dólares a empresa tem que pagar, por exemplo, a diferença. Então é uma estratégia que, ok, a empresa é pequena, ela teve que fazer, mas está trazendo muito número negativo para a companhia. Então, são 3 pontos aí, né? A questão do offshore, como ela vai trabalhar, a questão da receita bruta versus receita líquida, que tem muito desconto de ICMS, e essa questão final aqui do hedge que ela tem. Esses 3 pontos me fazem achar sim a 3R promissora, mas com alguns problemas de gestão. Logo, ela teria que ter um desconto muito expressivo em relação à PetroRio, que ela não tem. Então, por isso, eu prefiro alocar na PetroRio e talvez até a minha segunda opção hoje em dia, por causa disso, seria a PetroRecôncavo. Tá? Lá atrás seria a 3R a minha segunda opção. Hoje em dia já seria até a PetroRecôncavo. Mas volto a dizer, é uma empresa que eu gosto, tem tudo para dar certo. Ela tem um plano de expansão interessante, ela tem aí uma produção de 42 mil barris e que se ela trabalhar direitinho e tiver ali um 2P que a gente não falou, pode chegar até 80, 90 mil barris. Então é uma operação que é interessante. Mas por enquanto a gestão tem se mostrado bastante conservadora e não conseguiu
capitalizar, por exemplo, essa alta do petróleo. Abraços a todos, bons investimentos, espero que vocês gostaram desse vídeo de hoje. Eu queria convidar vocês para duas coisinhas. A primeira é que hoje, né, teve o primeiro Zcast e a gente transmitiu, não sei nem se a gente vai transmitir aqui no Dica de hoje ou só lá na Carteira Z, mas a gente vai trazer uma vez por mês, mais ou menos, algumas pessoas, né, para falar com a gente. Então é um podcast que vai ser em parceria, o Dica de hoje com a Carteira Z, o Zcast, então vale a pena ver e dar uma olhada nisso. Hoje a gente falou sobre criptomoedas com o Rafael Marques, inclusive a gente quer convidar, que é a segunda coisa que eu queria convidar vocês, para assistirem semana que vem ao nosso workshop do Dica Cripto. Aproveitem, se inscrevam aqui embaixo para receber todas as novidades sobre esse workshop que vai ser gratuito, e aí aproveita e entra também no grupo do Telegram para você receber todas as notícias que a gente tiver sobre isso. Abraços a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.